Eu vivi aquele episódio que a gente foi vendado até a capela e foi um momento muito emocionante. Pra tu ver esse momento, eu cheguei lá na comunidade lá e fui tentar contar pra eles. Eu falava, mas nunca era como eu tinha vivido, totalmente diferente. Então, toda vez que a gente tava numa reunião da igreja, aí eu contava, poxa, cara, um dia eu quero fazer isso com vocês porque lá foi muito massa. Só que eu acho que eu não conseguiria, porque a partir do momento que a gente passa daquele portão, aqui muda os pensamentos de todas as formas. Tudo, se tu estava afastado, se tu estava brigado, se tu tá mal no teu serviço. Eu particularmente, quando eu venho, eu esqueço. Então, as experiências para mim são únicas. Ele era meu melhor amigo. Os 2 anos que eu vim para o retiro, ele continuava vivo. Porém, ele morreu em 2021. Só que logo no começo, em fevereiro, dia 23, justamente agora vai fazer 2 anos, um dia depois que terminar aqui o RC, eu nunca me sinto tão bem em casa quando chega esse período em fevereiro, porque é um momento que eu lembro muito dele. Além dessa perda em fevereiro, eu tive outra perda que foi de uma prima minha, e foi algo que me abalou muito e eu levo nele para a vida toda onde eu tô. E ontem, um momento na missa, eu estava todo o tempo com ele na mente. Tava com vontade de chorar, tudo mais, e foi quando o padre falou: se tem um nome de alguém que já se foi, que você queira falar, eu senti que eu devia falar o nome dele. E justamente foi no momento que eu falei. E esse é meu primeiro retiro depois de eu ter perdido essa grande amizade que se foi. O que tu gosta de vir pro retiro? Eu acho divertido demais de vir pra cá, tudo que acontece aqui. Acho feliz, divertido. E também meus pais se conheceram aqui, por isso que eu sempre gosto de vir pra cá. Não me lembro em qual ano, mas a primeira vez que eu vim no retiro eu ainda estava na barriga da minha mãe, que meu pai tinha me falado. Eles te contaram a história de como foi que eles se conheceram aqui no retiro? Na verdade, não me lembro. Mas tu sabe, tipo, dizer como foi, como eles se contaram? Não. É bom tu vir pra cá com eles? Sim. Também nenhum dos outros da minha família vem pro retiro, só nós. E é bom tu vir pro retiro? Ou tu pensa assim, depois que quiser mais, ou se eles deixarem de vir, continuar vindo pro retiro? Sim. Porque as crianças, sei lá, mais cedo ter contato com Deus, mais tarde pode não ter mais tempo, aí tem que começar logo cedo. Quando tu chega lá em Três Furos, eu acredito que tem outras pessoas que são coroinhas, assim como tu é lá na comunidade, e que são da tua idade, assim. Eles perguntarem pra ti qual a experiência que tu tem no retiro, o que tu diria pra eles? Experiência boa, muito divertido, muito legal. Inclusive a coroinha lá de Três Furos está aqui em Presidente Sarney, só que ele não trouxe a túnica, então ele
Ele só tá participando mesmo. Para chegar nessa parte da mudança, eu teria que falar o que eu fui para o retiro poder me moldar. Eu vim para o retiro em 2014 por influência de amigos, que nesse tempo não eram tantos quanto eu tenho agora, e foi o primeiro retiro que eu vim. Eu fiquei meio acanhado, mas na minha, não aproveitei tanto, não aproveitei os momentos, e ali, mas todo o tempo com aquele sentimento que eu queria ter aproveitado mais. 2015 eu vim com muitos amigos, com muitas pessoas, só que eu vim com um pensamento diferente. Eu não era tão calmo quanto antes, eu era mais rebelde, eu estava numa fase da minha vida que eu posso me dizer que louca. Eu estava me envolvendo com droga, eu brigava direto. Para ter ideia, até aqui no retiro eu me vigiava porque eu tinha rixa com outras pessoas, então eu ficava com medo, assim, receoso. Então eu estava numa fase muito louca da minha vida. Brigava com todo mundo, eu às vezes não obedecia a pai, não obedecia a mãe, eu bebia, eu fumava, eu ia para festa e me envolvia com outro tipo de droga, não tão pesada, mas querendo ou não era droga. Então, esse ano de 2015, eu aprontei tanto aqui que eu cheguei a pegar uma suspensão. Aí passei esse ano, passei 2016, 2017. 2018 eu voltei para o retiro. Só que eu comecei uma mudança na minha vida no final de 2017. Eu estava sentindo o chamado de Deus para perto dele. Eu estava sentindo Deus me chamar para perto dele. Então aqui no retiro foi que eu me reconectei com Deus. Então eu posso dizer que eu sou muito grato à coordenação do retiro, em principal a Padre Domingos, Jonas, Carla, Nora, que eram os coordenadores de Santa Helena nessa época. Então eu sou muito grato a eles, porque eles não desistiram de mim. Talvez eu já tinha desistido de mim e eles não desistiram de mim. Então hoje eu sou prova que o retiro mudou minha vida. Eu sou prova disso, o retiro mudou minha vida. Eu poderia estar morto, eu poderia estar numa vida ruim, e não. O retiro conseguiu me mudar. Os momentos que eu vivi aqui são inexplicáveis. Eu falo para todo mundo que vem para o retiro, que ele abra o coração dele, que ele se permita viver os momentos, porque o que me moldou foi isso, eu abrir meu coração para Jesus, eu aceitar Cristo, entendeu? Eu às vezes já tinha desistido de mim, eu passava os 6 dias que eu passava aqui, Cristo me chamava para perto dele, mas quando eu saía daqui, era um ano, bem dizer, o inimigo tentando me levar a todo tempo. E eu passei coisas na minha vida, mesmo já estando me reconectando com o retiro, eu passei coisas na minha vida que fez eu largar de vez da vida ruim. Hoje eu não bebo, eu não fumo, eu não vou em festa, entendeu? Tudo graças ao retiro. Eu dou graças a Deus que Ele colocou o retiro na minha vida. Esse retiro hoje, que muitas vezes foi perto de acabar, muitas vezes foi perto de talvez ser fonte de salvação para outras pessoas, assim como foi para a minha vida, eu dou graças a Deus que continuou vivo e cada vez só vem crescendo. Porque assim como me salvou, eu espero que salve a vida de outras pessoas também. Quero deixar um recado para os retirantes que estão vindo esse ano, outros que talvez já vieram outros anos, mas não conseguiram se conectar com Deus. Eu peço para eles que eles abram o coração deles para Cristo, como eu já falei outras vezes. Eu peço que eles abram o coração deles para Cristo e se permitam viver, se permitam aprender, absorvam tudo de bom que tem no retiro, para vocês poderem evangelizar. Eu consegui ser salvo aqui no retiro, mas talvez eu consiga salvar uma alma fora daqui. Então eu tento ao máximo aprender tudo que é repassado aqui hoje, com a mentalidade que eu tenho. Eu tento ao máximo aprender tudo
o que me foi repassado aqui, para me levar para fora daqui e tentar salvar outras vidas também. Trazer essas almas para o caminho de Cristo. A gente fala, mas a gente não consegue explicar. Então, ano passado foi o que mais me marcou. Eu não consigo nem explicar. Eu falava quando eu cheguei em casa. Porque eu realmente, em 19 anos, eu nunca tinha sentido Deus tão verdadeiramente comigo. Porque foi toda uma preparação, ninguém esperava. A gente naquele refeitório, todo mundo lá calado, meu Deus, será? E cantava aquela música. Ainda me lembro. E eu disse, meu Deus, essa música não vai sair da minha cabeça. E ficava, eu achava ela até chata. Não sabia o que estava por vir. Quando, eu nem sei quem me levou, quando caiu a venda que eu vi aquilo, eu não, parece que era uma criança. E aquele momento me marca até hoje, que foi um momento que eu senti, não que eu não sentia Deus antes, mas que eu precisava tanto daquele abraço, eu precisava tanto ver Deus, eu precisava tanto sentir Deus comigo, porque eu tenho uma perca muito grande, muito grande, muito grande. Eu pensei muito em, não vou mais pro retiro, porque lá eu não vou dar conta, eu vou desabar, eu vou ficar muito mal, mas aí eu tenho que, eu falo, Sabrina, o retiro é onde eu consigo buscar uma força. Claro, tem minha família, tem meus amigos, que eu sou muito grata, mas o retiro me faz eu me lembrar do antes que eu era dessa perca e depois que eu perdi a minha mãe. Eu vou me lembrar que antes eu era uma pessoa e agora eu sou outra, com pensamentos diferentes, com visões diferentes. E eu trato o retiro hoje em dia, como a minha casa verdadeiramente, não uma casa de alvenaria, a capela, mas uma casa espiritual do meu coração, onde eu entro, eu me sinto tão leve. Eu tento esconder as coisas que me ferem, mas ninguém tem culpa de nada. A gente tem que seguir nossa vida, mas é tão bom estar aqui. São 6 dias, né? 6 dias que, nossa, dura a vida toda. Como que 6 dias duram um ano todo. Então eu sempre, qualquer conversa, como foi o retiro? Nossa, já abre um sorriso imenso. E o retiro sempre muda as nossas vidas. Como veterano, como a primeira vez que veio, sempre muda, porque sempre tem uma coisinha, se chora, se sorri, sempre leva para sua comunidade, para sua família. Então, eu sempre digo, vai ser meu último retiro. Mas não tem como tu fica esperando. Aí o povo da comunicação, falta 50 dias. Aí bota um monte de foto, falta não sei quantos dias. Esse vídeo este ano mesmo estava em peso. Aí a gente fica com aquela expectativa de como vai ser. E é muito bom, eu me sinto muito bem, muito bem. Aqui eu não vejo quem é
Ah, fulano, não. Aqui, eu digo que aqui a gente é um só coração, uma só pessoa, um só objetivo, buscar mais a Deus. Tem gente que é afastado, que não vai muito na igreja, como a gente escutou muitos casos ontem. Mas aqui parece que a gente nem sai da igreja quando a gente está aqui. Parece que a gente fica, que a gente se sente em casa. Então o retiro é muito bom, é uma experiência única. E eu já venho muito tempo. E eu digo que cada retiro é único. Todas as pessoas que já passaram sempre falam. Meu pai, ele foi um dos que começaram quando iniciou. E ele sempre me incentiva, minha filha, vai. E eu sempre vou. E se Deus me der saúde, eu vou estar sempre aqui. E é isso. Acho que foi a primeira edição do retiro que eu participei. Acho que poucas pessoas sabem da experiência que eu tive aqui no retiro. As pessoas que vêm para o retiro, algumas sabem, outras não. E a primeira vez que eu vim para o retiro, eu estava passando por muitos problemas em casa, por coisas pessoais e problemas com a minha família. Eu estava bem afastado. E tanto que quando eu cheguei aqui eu descobri que o tema do retiro era a família. Então, aquilo tocou muito todo mundo que veio para o retiro. E eu tinha uma ferida aberta muito grande quando eu vim para cá, que era sobre o meu pai biológico, porque as pessoas sabem que eu sou irmão de David, mas não imaginam que o pai biológico dele não é meu pai biológico, é meu padrasto. Mas eu fui criado com ele desde muito pequeno. 1 ano e meio, 2 anos. E eu nunca tive contato com meu pai biológico em momento nenhum. Então, quando eu cheguei aqui no retiro, eu vinha trazendo todas essas feridas abertas. E isso me incomodava muito. E quando eu cheguei aqui no retiro, eles começaram a tocar muito nisso. E isso foi deixando a gente muito frágil, muito vulnerável a todos os momentos. E eu nunca me esqueço do momento que eu tive na capela, no salão, que foi o momento das famílias. E os meus pais não vieram. Acho que nunca vinha pais de Presidente Sarney. Vinham pessoas que já tinham vivenciado o retiro e que tinham amigos que vinham. Então, como eles sabiam que não viriam pais de Presidente Sarney, eles vinham para acolher essas pessoas. Eu tinha recentemente saído de uma igreja protestante, que eu não ia porque eu queria ir, mas porque, como eu não tinha vontade, aí mamãe me levava eu e David, e às vezes a gente não queria ir pro culto mesmo, e de umas vezes ou outra a gente foi só deixando de ir, foi só parando de ir. Eu fui deixando mesmo, mas depois mamãe parou de brigar, ela largou de mão, só que ela ficava pegando ainda no pé, e eu fui só parando de ir, deixando de ir. Aí conheci o pessoal do grupo de jovens lá de Presidente Sarney, tanto que eu participei da dança portuguesa. Aí mamãe morria de ódio dessa dança portuguesa, porque disse que foi isso que me desviou da igreja protestante, da igreja batista que ela participava. E lá que eu conheci Greg, Janine, Marquinhos, e me aproximei mais das meninas que estavam na coordenação nesse período, que era Vanusa, Leca, minha madrinha Andréia, Cildinha, Suzana. Aí conheci todo mundo nesse período porque eles andavam muito juntos. Aí terminou o período da dança portuguesa e estava próximo já do retiro, e eles me convidaram. Eu comecei a participar do grupo de jovens, aí me convidaram e eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, nesse domingo,
essa ferida do meu pai biológico, de eu nunca ter tido contato com ele nunca ter me procurado, e eu só ter contato com a mãe dele, com a mamãe mesmo, e eu via o que a mamãe falava, tipo, ele foi maior briga pra ele te registrar e tal, eu tive que falar com a mãe dele. E por ser protestante, eu tinha um preconceito muito grande com Nossa Senhora, tanto que umas vezes eu bati a boca ainda com os meninos, mesmo participando do grupo de jovens, de que eles eram doidos de adorar Maria. Na minha cabeça, os católicos adoravam Maria porque era o que eu escutava na igreja, então eu repeti. Aí, no momento da exposição do Santíssimo no salão, depois deles já terem surrado muita gente falando de família e da necessidade da família estar presente na vida da gente, no momento da exposição do Santíssimo, a gente começou a se abraçar. E quando chegou a imagem de Nossa Senhora, eu estava chorando muito e uma menina de uma comunidade Presidente Sarney chegou e me abraçou. E eu não parava de chorar, chorava, só chorava, porque eu me lembrava que minha mãe não tinha vindo, que ninguém estava lá da minha família para me abraçar, para me acolher. E todos os pais tinham vindo de outras paróquias e só de Presidente Sarney que não vinha, nem mamãe nem papai. E quando eu parei de chorar, que eu me acalmei mais, que essa menina estava me abraçando, quando eu virei aquele negócio que fica dentro da capela de madeira, que fica a imagem do Sagrado Coração de Jesus, estava bem do meu lado e tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima. E enquanto eu estava chorando, eu escutei alguém falar desse meu lado aqui, só que a menina estava abraçada com a cabeça aqui. Eu escutei como se fosse a voz de Jesus dizendo assim para mim, não te preocupa, que teu pai não te procurou, como se fosse assim, teu pai não te procurou, não quis saber de ti, mas mesmo tu tendo preconceito com a minha mãe, dizendo que tu tudo que tu falou, eu te dou a minha mãe para ocupar o lugar do teu pai. Mesmo eu nunca tendo tido a necessidade de ter meu pai biológico presente comigo, mas a gente sempre quer entender por que o teu pai, quem te criou, quem te fez, nunca quis saber de ti, nunca te mandou uma mensagem, mesmo sabendo que tu existe, nunca te procurou para saber se tu já comeu, se tu tá doente, se tu precisa de alguma coisa. E eu vi o cuidado que o meu pai, como eu digo agora, o pai do meu irmão, que é meu pai também, tinha sempre esse cuidado com meu irmão, mesmo ele tendo esse mesmo cuidado comigo, mas eu sempre sentia a falta do meu pai biológico. Porque eu nunca consegui ter uma proximidade tão grande como se ele fosse meu pai biológico. E a partir desse momento, no salão, quando eu senti isso, eu comecei a chorar muito. Eu chorava muito e logo em seguida teve um momento da coroação. No outro dia, teve um momento da coroação e foi nesse momento que eu chorei. Porque eu ficava me lembrando do dia que eu briguei, que eu até discuti com o Renilton na porta da casa dele. Que eu ficava dizendo, vocês são doidos de estar adorando essa mulher, que você não sabe nem que essa mulher é uma mulher qualquer, fica adorando imagem de Nossa Senhora, que essa mulher foi uma mulher qualquer. E eu ficava muito envergonhado quando eu via todo mundo cantando e eu começava a chorar, porque toda vez que eu estou numa coroação, principalmente aqui no Retiro, eu começo a chorar porque eu sempre me lembro desse dia e eu fico morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha de Nossa Senhora de ter falado isso. E esse retiro mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque eu tinha uma percepção da Igreja Católica totalmente diferente, mesmo tendo sido batizado. Depois do retiro, quando eu voltei para Presidente Sarney, eu falei, me perguntaram o que eu tinha vivenciado aqui no retiro. Eu contei lá na frente para todo mundo, disse que tinha sido uma experiência maravilhosa, que tinha mudado a minha vida. E eu me apaixonei mais ainda pela Igreja Católica. Eu descobri que a igreja era mais do que eu imaginava, mais do que eu pensava. E nos outros retiros que eu vim foram experiências novas, maravilhosas, que eu experimentei coisas que eu não imaginei que eu poderia encontrar na igreja. E quando eu comecei a participar, que me convidaram para ajudar nos momentos, aí que eu descobri que era o que eu queria fazer aqui no retiro. Porque todas as pessoas que a gente pergunta que já passaram pela coordenação, ontem quando o Greg falou no salão,
que Buxudo perguntou para ele sobre o porquê que ele tinha aceitado o convite de somar na coordenação. Ele disse que ele veio muitas vezes e que a gente vai ficando muito cheio e que em algum momento a gente tem que transbordar isso do que a gente está tão cheio. E realmente é essa sensação que a gente tem. A gente vem para fazer experiência. Alguns precisam vir 3 vezes, alguns precisam vir 1 vez, 2 vezes, para se sentirem cheios, para poder sentir esse desejo de ver as pessoas tendo a mesma experiência que a gente teve. E quando eu ouvi Dona Irá falando que quando ela chegou no portão, ela sentiu como se ela tivesse se esvaziado, é a mesma sensação que eu tenho toda vez que eu chego aqui em Mangabeira. E ela falando da experiência, é incrível como é bom a gente ver que a pessoa está sentindo coisas que a gente já sentiu, que conseguem transbordar das pessoas. Todo mundo sai transformado daqui do retiro, mas para que tu saia transformado, quando tu passa pelo portão, tu tem que abrir teu coração. E mesmo que tu venha com feridas, tu esteja longe da igreja, porque eu vim para cá para esse retiro, não vou mentir que quando chegou quarta-feira, eu não estava com vontade de vir. Porque eu já estava uns 13 meses sem ir para a missa. E eu vim sem nenhuma vontade de estar aqui. Eu vim mesmo só porque eu tinha me comprometido de vir e que eu sabia que mesmo se eu viesse sem vontade, eu ia fazer com que as pessoas sentissem o que eu senti. Mas nunca é a mesma coisa, porque para tu levar para alguém alguma coisa que tu quer que ela conheça, porque a gente vem para cá para apresentar Jesus a essas pessoas. Mas se tu não tá próximo, não tem como tu apresentar. Se eu não sou teu amigo, eu não tenho como te apresentar para outras pessoas. Se eu não estou próximo de ti, eu não tenho como te descrever para outras pessoas. E quando a gente vem, a gente tem que abrir o coração para poder sentir, porque se não abrir o coração, a pessoa sai oca e vazia, do mesmo jeito que entrou aqui. Foi um processo bem complicado. Foi bem complicado porque logo quando eu saí, ela começou a culpar outras pessoas pelo motivo de que eu tinha saído. E não passou muito tempo, o meu irmão também já não se sentia mais à vontade na igreja que ela frequenta, que ela participa. Então, para não deixar com que ele ficasse solto, eu acabei convidando ele para ir para a igreja católica. E isso foi motivo de briga lá em casa, muita briga, discussão com relação a Nossa Senhora, com relação à religião. Só que tudo na vida da gente, toda vez que a gente começa a perceber que está entrando em uma situação desconfortável, que aquilo começa a te sufocar, por mais que seja pesado, a gente tem que esperar que o tempo resolva as coisas. E tudo é questão de tempo. Aos poucos a gente foi começando a se entender, minha mãe e meu pai, eles começaram a observar que eu levando o David para a igreja, ele estava começando a participar mais, ele estava começando a ficar mais à vontade. E para vir para o retiro, acho que eles vieram a primeira vez quando o David veio. Primeira vez que ele veio, acho que já era a segunda ou terceira vez que eu estava vindo para o retiro. Aí eu sabia que se eu trouxesse ele para cá, ele nunca mais ia querer sair da igreja. Porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu vim para cá, me apaixonei e disse, não, eu nunca mais vou sair da igreja católica. Tanto que quando eu cheguei em Presença Ney, depois do retiro, eu procurei fazer crisma que eu não tinha, eu só tinha batizado. Fazer crisma, fazer a primeira Eucaristia. E esse processo da nossa família de começar a se entender foi se resolvendo a partir dessa primeira vez que a mamãe veio para o retiro. Veio visitar a gente, que ela viu como que acontecia e que esse momento que foi preparado para as famílias foi uma coisa que tocou muito ela. E isso começou a resolver todos os problemas da vida da gente, quando a gente conseguiu realmente se encontrar aqui no retiro e se abraçar como família. Diante do Santíssimo, aquele momento ficou marcado para mim.
E a partir disso tudo foi se encaixando. E hoje eles respeitam, já não tem mais rixa com Nossa Senhora, com nada, porque todas as vezes que a gente participa de algum momento, a gente sempre chega em casa e quer partilhar o testemunho da gente. Tanto que eu tive experiências com Nossa Senhora, meu irmão teve experiências com Nossa Senhora, e foram coisas que marcaram muito a gente, mesmo quando mamãe não entendia, ela tentava compreender, tanto que hoje ela compreende. E lá em Presidente Sarney, a padroeira da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, por um acaso do destino, e mesmo sendo protestantes, todos os anos eles fazem doação para o festejo. Todos os anos procuram eles. O pessoal sabe que eles não são da Igreja Católica, mas mesmo assim eles acham lindo como que acontece isso. Porque meu irmão, a gente é católico, meu pai e minha mãe, eles são protestantes. E mesmo não sendo católicos, eles vêm para o retiro, participam dos momentos da família, como se fossem da igreja. Então, ontem, naquele momento da família, foi maravilhoso. Foi maravilhoso ver as pessoas que eu mais amo na minha vida aqui no retiro. E eu esperei isso desde quinta-feira. Desde quarta-feira, quando eu cheguei aqui, eu já fiquei imaginando, comecei a cobrar. Venham, porque eu preciso desse momento, a gente precisa desse momento. E foi maravilhoso. Foi mais um ano marcante de retiro na minha vida. Pronto, é uma alegria muito grande poder assim retornar este momento pós-pandêmico, onde estávamos restringidos a um número menor. Ano passado tivemos a experiência do acompanhamento, porém com um número reduzido de pessoas, respeitando aquilo que a Diocese havia oferecido para nós. Então a nossa perspectiva para este ano de 2023 são todas de forma positiva e que nós possamos de fato resgatar a essência daquilo que é o retiro Alfa e Ômega durante esses 25 anos que nós estamos tendo o privilégio de poder participar. Então acredito que vai ser um momento renovador para todos os jovens que estamos aqui, mais de 200 jovens, e tenho certeza que a proposta deste ano, que tem como perspectiva a missão, tem como perspectiva o chamado para sermos estes grandes anunciadores e pescadores, acredito que vão ser maravilhosas as experiências e nós vamos sair daqui renovados com a graça de Deus. Olha, eu comecei a vivenciar o retiro no ano de 2008, né? E eu vivenciei durante 2 anos, né? E eu via o esforço que todo mundo fazia para poder manter tudo em ordem, para poder compor tudo, ajudar todo mundo, estar ali disponível o tempo todo. E como a gente conversa muito, eu e Gregory, eu senti a necessidade de retribuir de alguma forma aquilo que tanto eu recebi durante 2 anos. E foi muito espontâneo, né? Ajudando a lavar um copo aqui, fazendo uma coisa ali. Quando eu me vi, eu já estava diretamente trabalhando, ajudando em tudo que eu podia fazer. E como recentemente? Olha, para falar a verdade, eu não tinha expectativa nenhuma, né? Porque eu busquei não ficar ansiosa, porque eu passei muito tempo como coordenação, né? Então eu não vivia quase muita coisa. E eu senti essa necessidade, né, de vivenciar o RC de novo para poder
viver novas experiências. Então, por isso que eu saí da coordenação, né, e busquei não ficar ansiosa. Mas da hora que eu pisei no portão, já foi assim, tudo novo para mim, como se eu estivesse vivendo a primeira vez assim. E até então é como se eu nunca tivesse estado aqui. Tá sendo incrivelmente maravilhoso viver, depois de tantos anos, poder estar só participando de tudo isso. Olha, acredito que eu seja suspeita, né, para falar do que eu deixei, mas pelas poucas coisas que eu ouço, que as pessoas vêm perguntar, vêm falar, então eu acredito que eu tenha deixado uma bagagem muito grande, né, eu tenha somado de forma muito positiva, né, porque vamos colocar como reconhecimento de que as pessoas chegam e perguntam, dizem, porque tu já tem experiência, já fez isso, então eu acredito que foi uma bagagem boa, foi algo positivo deixado. Na verdade, eu não lembro. Eu sei que esse ano aqui é o meu 18º ano. Eu não consigo me lembrar agora se eu for fazer uma contagem, eu não consigo lembrar agora de imediato em que ano foi, mas eu sei que foi que estão fazendo 18 anos. E o que aconteceu, primeiro, o Retiro não tinha essa estrutura que ele tem hoje. As equipes não eram tão divididas assim de trabalho, era um negócio meio que solto. A gente vai fazer uma animação, a gente vai cantar, vai ter missa, vai ter uma adoração, mas ele foi criando forma com o passar do tempo. Foi vendo a necessidade de organizar, de estruturar. E depois foram chegando pessoas, cada um com seus dons, e foram sendo encaixados nas equipes. Mas o que fez eu me apaixonar pelo Retiro foi quando eu estava aqui dentro dessa capela e eu tive o meu primeiro contato de toda a minha vida com o Espírito Santo. Porque eu estava sentado aqui, a janela que está atrás de mim estava aberta, estava escuro, que era a noite, e eu vi do céu, eu estava tendo adoração, eu vi do céu nessa azeitoneira que fica aqui do lado, eu vi luzes caindo em cima dessa azeitoneira, e isso para mim ficou marcado para sempre. Eu quase não compartilho isso com ninguém, porque é uma coisa muito íntima minha que eu tenho. Então, poucas as pessoas que eu consigo compartilhar isso. E foi isso que fez eu me apaixonar pelo Retiro. Eu sempre busco ter essa experiência novamente. Eu busco, e eu sei que um dia ele vai se apresentar novamente para mim. Sim. Já aconteceram vários casos e eu senti essa vontade de sair, de deixar mesmo o Retiro. Dentre esses casos tem um que aconteceu que foi muito forte para mim, onde eu me senti acuado, eu me senti até desrespeitado, porque para mim foram palavras duras quando alguém apontou para mim que o Retiro estava centralizado em mim, sendo que eu sempre me doei ao máximo e sempre tentei ficar ao máximo diminuto para que eu não parecesse ser soberbo. Mas o que me fez eu não desistir
foram tantos testemunhos e tantas pessoas que me falaram depois do retiro que conseguem ver realmente qual é o meu amor, qual é o meu propósito dentro do retiro, que não é chamar a atenção para mim, e sim que eu quero que as pessoas sintam o que eu pude sentir, pelo menos uma vez, pude sentir aqui. E eu sei que essa é a minha missão, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho meus defeitos, mas eu sei que essa é a minha missão, eu sei que isso que me atrai para cá, para dentro de Mangabeira, para esse retiro, não tem palavras que consigam, não tem palavras, não tem tesouras, não tem coisas, não tem serras que consigam cortar esse cordão umbilical que foi ligado de mim. Eu sei que não é só um lugar, isso aqui é um lugar que foi construído por homens, mas eu sei que a força que tem aqui dentro não é daqui da terra, isso aqui é de Deus. É de concreto o que eu tenho de... Se alguém me perguntar assim, qual a maior missão que tu desenvolve? De concreto é o que eu tenho de maior missão, de maior amor. Isso aqui é um amor muito grande que eu tenho por isso aqui. Eu não tenho explicações para isso. Eu só sei dizer que é amor, que não tem o que falem, não tem o que façam, não tem... A gente escuta durante a nossa caminhada. Esse ano aqui eu escutei muito de pessoas que não pisaram aqui, que não sabem o que acontece aqui. Eu escutei muito, como a gente sempre escuta. Tu vai pro retiro? Retiro acontece coisas pior do que no carnaval. Aqui dentro do retiro a gente não tem a prostituição, a gente não tem o uso de drogas entorpecentes, a gente não tem, violência corporal um com o outro como a gente encontra no carnaval. Aqui a gente não tem, como eu posso falar? Aqui a gente não tem coisas que a gente vê no carnaval que acontece aqui. Aqui nós não temos orgias, nós não precisamos de estar se policiando o tempo todo, porque a gente tem uma liberdade aqui dentro de viver mesmo na proteção de Deus. Tudo que vem acontecer ao contrário disso, a gente sabe que é com a permissão de Deus. E que na proteção dele, nem um fio de cabelo de nossa cabeça sem a permissão dele não cai. Eu estava conversando agora há pouco no refeitório com um amigo, que já vem há anos, e eu falei para ele que eu não cogito deixar o retiro um dia, mas a coordenação, que só Deus para me tirar dessa coordenação. Mas que um dia eu quero chegar aqui e ver que já tem pessoas prontas para assumir o papel que eu, enquanto coordenador, desenvolvo. Não querendo crescer, não querendo aparecer, mas cada um aqui tem uma coisa que faz desse retiro ser do jeito que ele é. E quando eu sentir mesmo que tem uma pessoa que possa assumir esse legado, eu quero ter a experiência de voltar um dia como retirante para me vivenciar tudo isso. Por enquanto, a gente está caminhando, formando, porque a gente está chamando novas pessoas para trabalhar com a gente, porque a gente sabe que qualquer hora, qualquer coisa acontece, o de amanhã pertence somente a Deus. Mas eu espero que o legado que eu deixo é esse, que apareça alguém preparado para que possa dar continuidade, porque uma hora ou outra a gente vai ter que parar. Olha, eu já vivenciei muita coisa nesses 18 anos, muita coisa que me faz querer sempre continuar na caminhada, mas tem coisas que marcam sim a gente. Foi na coroação de Nossa Senhora do ano de 2020, foi o último ano antes da pandemia, foi 2020 que a gente conseguiu
fazer com que a gente tivesse um retiro excelente, que a gente conseguiu executar tudo como tinha sido planejado. Nada fugiu do que era para ter acontecido. A coroação de Nossa Senhora foi uma das coisas mais lindas que me marcou muito, quando a gente conseguiu abrir uma cortina e Maria estava sentada com Jesus de um lado enquanto criança e do outro lado ele descido da cruz. E aí teve outro momento também em coroação de Nossa Senhora, em que nós coroamos Nossa Senhora dentro dessa igreja e que veio representando Jesus em 3 raças: na raça negra, né? Veio nos indígenas e veio um branco. A gente conseguiu fazer essa coroação, eu acho que foi muito, muito, muito emocionante mesmo. Eu tenho certeza que Nossa Senhora estava aqui naquele dia, que as pessoas conseguiram sentir mesmo a presença dela aqui. E até porque o retiro, para a gente é isso, são de pessoas totalmente diferentes, raças, credos, mas que acolhe a pessoa humana do jeito que ela é. E foi isso. Palmas para o nosso barco. O nosso barco tem o nome Alfa e Ômega e vem representado pelas 5 cores missionárias. Uma das coisas que para mim que me faz ser chato, cara, na coordenação é a preocupação com a igreja, o que é a igreja e a nossa participação nesse organismo institucional, sabe, enquanto igreja. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque é uma igreja que me chama, que não me obriga a estar. Não é um cristianismo que me chama, que não me impõe as regras, os seus dogmas, e que, uma vez eu aceitando esse chamado, eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho que estar aberto a acolher os seus direcionamentos, os seus posicionamentos, os seus dogmas, as suas regras, né? E se isso não me satisfaz, não me agrada, não me realiza, eu saio e busco outra, ou fundo uma outra, né? É o que sempre acontece, né? E o que eu quero deixar é isso, de que uma vez participando de uma instituição tão determinante para o desenvolvimento humano e social, histórico, que as pessoas que ali estejam respeitem isso. E esse respeitar não significa não ter um sentimento também progressista, né? Ter esse discernimento de que algumas coisas precisam ser inovadas, modernizadas, mas que tem outras que precisam ser conservadas, né? Então, o que eu pretendo deixar com a minha pouca contribuição enquanto coordenação é isso, né? O respeito à instituição, né? A consciência de que a gente precisa inovar as coisas sem perder as suas bases, né? Que trouxeram ela até aqui depois de mais de 2000 anos de existência. Esse é o que eu quero deixar. A minha experiência
Eu vim para cá, na verdade, foi um propósito, né? Quando eu vim para cá. E quando eu decidi vir, teve algumas pessoas dizendo, tu vai para aí, teu marido vai deixar, né? Que eu tenho marido, tenho minha casa, tenho minha família. Mas minha filha tá aqui, já veio antes. E eu decidi, eu vou porque eu precisava agradecer. E eu acreditava que aquele lugar seria o melhor lugar para me agradecer a Deus. Por algumas coisas que aconteceram na minha família. E quando eu vim, eu saí de Presençanei, eu estava assim muito, acho que era aflita, ansiosa, não sei o que era. Eu vinha dentro do ônibus e dizia, meu Deus, será que eu estou fazendo o certo? Será que eu vou? Eu fiquei naquilo, até no portão. Eu disse, se eu decidir, eu volto no ônibus, né? Fiquei com aquilo. Quando eu cheguei lá no portão, que a gente as pessoas que receberam a gente começaram a cantar, aí me arrepiou toda. Quando tira a sandália, tem que ir descalça, carregando a bolsa. E aí parece que aquilo ali aí ficou tudo ali. Aí deixei, né? Do portão para lá, ficou aquela dúvida assim que não era que eu tinha que estar aqui. O que estava dizendo que era para mim não vir já tinha ficado lá quando eu encontrei as pessoas que receberam a gente ali no portão. Aí eu vim, né, caminhando com a minha mala, tudo. A gente foi recebida lá na capela, me emocionei muito quando a gente foi recebida lá na capela. Foi outra emoção, assim, ver Jesus e Maria, o abraço, né, das pessoas que abraçam a gente. A gente sente que é um abraço de verdade. Algumas pessoas que eu já abracei aqui, teve foi na adoração, foi quando a gente estava de olhos fechados. E quando a gente levantou e o padre pediu que era para abraçar alguém, eu levantei, abri meu olho, o menino estava bem aqui do meu lado, assim, a gente se olhou de uma vez assim e a gente se abraçou. Foi um abraço muito bom. Então, essa experiência aqui no RC está sendo muito, 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 muito real, muito verdadeiro. A gente estava falando ali sobre a água, os elementos da pescaria, e eu estava dizendo, quando tu entra ali na porta, tua água ainda está suja, né? E cada momento que tu vai passando aqui, cada experiência, tua água vai limpando e assim tu vai ter, eu acredito que a gente vai sair daqui cheio de coisas boas para poder levar para a tua comunidade, expandir o que tu está sentindo aqui dentro. Vocês podem escolher quem vai responder qual pergunta. Rapaz, quando eu comecei a participar em 2009, né, meu primeiro ano, eu era mais da molecagem, né? Gostava de brincar, daquele oba-oba, passar parte na casa das pessoas, amarrar rei, principalmente amarrar rei dos peão. Mas teve um dia que eles me pegaram, me deram um savaco considerável, que nunca esqueci na minha vida. Mas desse dia eu parei, e aí 2016, 17, me fizeram convite para participar da coordenação, mas com apoio, né? Eu sei que a gente trabalhou uns 2, 3 anos, e hoje estamos aqui, prestando serviço para o RC e para Deus, né? Que, como é um projeto de Deus, como o Padre Léo disse, é um projeto de Deus. E a gente tem que estar disponível para o que der e vier. O RC muda a vida, tanto como mudou a minha vida, assim como dos retirantes que estão aqui
fazendo festa, agradecendo a Deus e se aproveitando o máximo, buscando o que o estudo está passando. Isso a gente fica feliz de ver que a juventude, né, tá querendo saber algo, buscando algo que futuramente vai fortalecer a fé cada vez mais delas aí. Então, assim, para mim o RC, eu não lembro muito bem qual foi o meu primeiro ano. Eu sempre tenho essa dificuldade de lembrar o ano. Não sei se foi 2013 ou 2014. Eu tenho essa meia dúvida. Mas para mim o RC é a minha vida, né? Porque quando a gente começa a caminhada, a minha irmã sempre veio, mas eu era mais retraída, né, das coisas. Então, quando eu vivi isso aqui, claro, os primeiros dias a gente não se encontra, a gente tem vontade de ir embora, mas no decorrer do que foi acontecendo, do retiro, a gente vai se encontrando e vai vendo que o RC é um pedacinho do céu, né? É onde, para mim, o RC é onde eu venho me reabastecer, porque mesmo eu fazendo parte de muitas pastorais da igreja, mas para mim o RC é onde eu venho me reabasteço para o ano inteiro, para as atividades do ano inteiro. Então, para mim, o RC representa isso, né? O reabastecimento espiritual. Eu acho que o meu despertar é muito jogado, né? Assim, quando a gente diz o despertar do desejo. É porque a gente acaba se impulsionando ao ver que precisa de ajuda, então se eu posso ajudar, por que não estar? Por que não fazer parte e não dar a minha mão de obra no meu trabalho? Porque é como eu sempre falo para Diego, nós somos apenas instrumentos. Quem age em nós é Deus. E sempre quando eu vou falar alguma coisa eu digo, Senhor, não sou eu que eles querem ouvir, mas é Tu. Então faça-me teu instrumento. Tô aqui, então sirva-se. E é assim que eu imagino. Então o RC também para mim é isso, é muito amor. Tudo que se faz aqui é por amor. Porque se não for por amor, não tem como sair nada certo, né? Tudo é obra divina de Deus mesmo. Rapaz, no primeiro momento a gente vem como retirante usufruir do que a coordenação proporciona, né? Mas eu vi como ao decorrer do tempo, 2009 até 2015, 16, 2017, eu amadureci, né? Aí eu teve um convite, agora não me lembro de que foi as meninas que fez o convite, e a gente tomou posse, né? Eu acredito que cada um nessa terra, nessa vida, tem uma missão. E acho que a missão não tem pra onde correr, menino. Tem que servir. Independente do que tu pensa, tu tem que fazer a vontade de Deus. Lá vai eu me emocionar, não tem jeito. Eu sempre digo, Vinícius, que eu não pararia a minha vida por outra coisa, as minhas atividades da igreja. Então, se o matrimônio faz parte de nós e é uma vocação, e é da igreja, então a gente não poderia parar um trabalho para viver em função só do casamento. Sendo que o casamento a gente ia ter a vida inteira, né? A gente tinha a celebração para preparar. E eu lembro até que no ano que a gente veio, aconteceu, acho que teve algum atrito, alguma coisa na reunião, e tinha duas pessoas muito chateadas. E eu lembro que eu falei assim, que a gente não estava aqui brincando. A gente estava em véspera do nosso casamento, né, que seria uma semana depois do retiro, e tinha muita coisa para fazer, que vocês sabem, né, como é. E eu lembro que eu levantei e disse assim, eu não vim para cá para isso. Eu vim aqui para contribuir, para estar, para ajudar. Então, a gente vê uma situação dessa, eu no meio de um atrito, eu não sei, eu fico logo desesperada. Então, para mim, isso mexeu muito comigo naquele momento daquele atrito, aquela coisa, e saber que a gente tinha deixado várias coisas. Então, eu coloquei nessa hora na reunião, né, que eu estaria aqui e não estava brincando, a gente deixou tudo para estar, para servir. Então, o mínimo que as pessoas poderiam fazer era estar unido para que isso aqui acontecesse. Certo. A véspera do casamento, eu tive uma ideia, como o Jam estava preparando para assim, eu não sei se era um show cultural. Eu sei que cada participante tinha que fazer uma música referente ao tema, né?
Eu sei que teve várias pessoas da qual participaram, o James foi um. E aí a gente fez assim para a gente encaixar o meu momento de fazer o pedido de casamento, né? Aí eu sei que no final deu certo, a mulher se emocionou, disse, deu seu sim, né? Já era. Assinou o contrato, já era. Aí o casamento foi aquela coisa, né? Que todo mundo viu que foi algo verdadeiro. E o retiro contribuiu para isso, né? Que a gente vem para cá com sentimento e a gente sai outra pessoa transformada. Ainda mais com casamento, aí se agrega tudo e só sai coisas boas. E eu acho que isso muito foi o reabastecimento para isso, né? Porque a gente ia adentrar um casamento, mas e a espiritualidade ia ficar onde? Porque a gente acaba correndo muito contra o tempo, né? E sem contar que foi só 3 meses a decisão de casar e casamos dentro de 3 meses. Então, para nós foi vir reabastecer as energias espiritualmente para que a gente pudesse estar realmente de corpo e alma presente naquele momento da nossa vida. Porque ali a gente descobre, muita gente descobre que existe o bem e o mal, que muita gente, para muita gente isso aí não é só palhaçada. Isso aí foi para tirar tipo uma escama dos olhos dos retirantes, né? Que a gente tem que ver que existe essas coisas e que foi um problema, porque teve várias críticas, né? Isso é normal, que a gente, todo ano a gente recebe, mas questão de libertação, acho que foram muitos retirantes salvos, muitos retirantes que realmente queriam ser cristãos mesmo de verdade. Para mim, um momento marcante é como o Diego fala, é muitos anos, então cada retiro ele é diferente um do outro, né? Mas eu tenho 3 relatos, né, para fazer assim de retiros mesmo que estão mais presentes. 3? Sim. O primeiro foi quando a música tema eu vim com o Diego a primeira vez, quando a gente começou a namorar e a gente veio a primeira vez. Esse para mim foi um retiro marcante por causa de uma música que marcou, que a gente até cantou no nosso casamento essa música, porque realmente para mim ela significa muito. E a gente estava virado um pro outro e a música começava assim: Jesus te ama, Jesus te ama. Muito apaixonado. Me interrompeu na minha música. Depois vocês procuram essa música, ela é muito bonita. Então para mim é uma música que ela vai dizer no final que a gente nunca está sozinho. Você pode estar sozinho, sem amigos, mas sem ele a gente nunca vai estar. Então para mim isso me marcou muito. Foi assim uma palavra de Deus para minha vida. Em 2018 me marcou já na parte mais orante, mais espiritual, porque a gente viveu momentos que a gente não conhecia. E eu nunca tinha visto a minha fé, assim, eu me colocar à frente, né, de uma situação e ver o quanto eu tinha de fé naquele momento. Então, quando aconteceu tudo aquilo no retiro, que a gente se deparou, eu não me desesperei, mas eu orei muito, e eu orei incessantemente como eu nunca tinha orado na minha vida. E para mim, hoje está acontecendo ainda o retiro, mas este retiro aqui é muito marcante, porque principalmente no dia da adoração, porque eu não imaginava o que aconteceu comigo. Eu vim para cá, não foi porque eu quis esse ano, não foi um desejo do meu coração de estar aqui esse ano, mas foi porque Diego deu o sim dele. Então quando um dá o sim, o outro automaticamente está junto. E para mim estar ali na capela, e eu nunca tinha vivido, na verdade eu já vivi várias adorações, mas não de coração tão aberto como eu vivi esse ano. E as lágrimas começaram a descer incessantemente e eu não conseguia parar. E principalmente pelo fato da minha irmã não estar aqui nesse retiro. Então, para mim, nesse momento doeu muito, porque querendo ou não, todos os retiros que eu vim, ela estava. E aí, saber que ela não estava ali, aquilo estava me machucando demais. E eu nunca disse nem isso pra ela, mas ela é o meu porto seguro, a minha irmã. E quem me mostrou isso aqui foi ela. Foi através do amor dela que eu consegui amar o RC.
Então, para mim, isso aí me abalou muito, mexeu muito comigo na noite da adoração, porque eu queria que ela estivesse aqui. A gente nunca tinha passado um RC longe uma da outra. Por exemplo, do modo que as pessoas reagiram às minhas fotos, Jesus estava me dizendo que eu estava no caminho certo. Era isso que eu queria fazer, porque eu faço outro curso. Só que eu sou apaixonada pela fotografia, então as pessoas reconhecendo o meu trabalho foi incrível, porque não era que elas reconhecessem, mas que elas sentissem aquilo que elas passaram naquele momento que eu registrei. Então, para mim, é muito gratificante, porque eu consigo, através da minha arte, expressar sentimentos, trazer de volta memórias daqueles momentos. As pessoas conseguem sentir, tiveram umas pessoas que chegaram para mim e disseram: cara, eu olhei essa foto, eu fiquei arrepiado, todo arrepiado, tanto quando eu olhei, como no momento que eu vivenciei durante essa foto. E teve, parece que um concurso de fotografia, acho que no primeiro ano que eu vim, e eu não participei, eu fiquei com vergonha. Mas Breno participou, e tanto é que a foto que ganhou foi a dele, que é a de Jesus crucificado aqui e Nossa Senhora aos seus pés, né? E aí foi a que ganhou, aí ele disse: não fui eu que ganhei, isso foi plágio. Mas é incrível essa sensação. Eu sinto que Jesus me mostra que eu estou no caminho certo, que esse foi o dom que ele me deu e que é isso que eu tenho que seguir. Esse dom que eu te dei. Aqui no Retiro, sim, eu já tinha sentido isso. Só que isso se intensificou no Corpus Christi, lá na minha cidade. Que eu tava, assim, acho que era umas 4 horas da tarde, eu não ia pra procissão. Aí eu fiquei: não, eu não vou, nem vou tirar foto. Eu já tava com a câmera, esse tempo eu tava meio ruim. Aí eu olhei a mensagem assim, tinha do amigo meu: bora na procissão. Se não me engano, foi de Jameson ou de Breno me convidando. E aí disseram: a gente vai e tal, leva a tua câmera, tu tira umas fotos. E já tava ficando de noite. Aí eu disse: pô, não vai prestar essas fotos, porque eu sou mais acostumada a tirar foto de dia. Aí quando eu olhei o pôr do sol, que eu vi Jesus Eucarístico vindo na minha direção e as cores do pôr do sol atrás, porque eu sou muito apaixonada por pôr do sol. Cara, eu só tirei a foto. Parece que Jesus estava dizendo: é isso que tu vai fazer, é isso que eu quero pra ti. Foi incrível. E como tantos outros momentos aqui, eu sou apaixonada pela adoração, porque pela adoração, além de eu registrar Jesus Eucarístico, eu consigo registrar o sentimento das pessoas. Porque, querendo ou não, na adoração, os nossos sentimentos são mais expostos. E pra mim, isso é muito, muito bom. Nesse retiro, foi que os meninos me trouxeram e disseram assim: vamos pra tu saber como vai ser. E na preparação. Até então, eu tava pensando que eu ia ficar de boa, ia só varrer uma coisinha, mas não. Cheguei foi pra trabalhar mesmo. E desde esse dia eu não saí mais. Aí eles disseram: vai ter um momento, tu entra primeiro pra tu vivenciar e depois tu registrar. E aí como estava muito acanhada, eles começaram a passar as pessoas na minha frente. E eu fiquei com vergonha de dizer que pediram para eu entrar primeiro. Aí o pessoal passava e eu vi o povo saindo chorando, eu já estava agoniada, já estava suando. E aí quando eu entrei, cara, foi incrível. Eu acho que para todo mundo, acho que já veio. Esse foi um dos melhores momentos. Sim, que cada ano tem o melhor, mas eu acho que a gente sempre se conecta mais com alguma das experiências que são propostas aqui. E essa foi incrível, porque foi no ano que eu perdi meu avô. E aí eu senti a presença de Jesus muito forte no meu coração, porque eu não estava sabendo lidar com essa perda. E aí, quando eu entrei na capela, que eu vi Jesus ali na minha frente, ele estava basicamente dizendo para acalmar meu coração, porque meu avô não estava sofrendo. E que eu deveria levar dele não era... Claro que a gente sente a dor do luto, mas eu deveria levar as memórias boas dele. Então, eu estou chorando emocionada, mas acho que é mais felicidade, porque hoje em dia eu não lembro dele sofrendo, como foi para ele morrer, para ele falecer. Eu lembro dos momentos que a gente vivenciou. Então, quando eu entrei naquela capela, parecia que Jesus estava me abraçando, me dizendo que ia ficar tudo bem. E aí eu saí do centro, assim, e fiquei nos bastidores.
E toda pessoa que entrava, parecia que era eu que estava ali. E quando eu terminava de tirar foto, que eu via na tela da câmera, eu percebia que eu estava conseguindo registrar aquilo. Eu ficava me achando, porque, poxa, cara, eu tô captando o sentimento da pessoa. E muitas pessoas, quando abriram o Mega, disseram assim: eu não tô conseguindo baixar a foto, eu não tô conseguindo, porque era muita gente no link para eu aceitar. Tanto é que depois eu deixei aberto. Mas era muita foto e muita gente tentando. E começou assim as notificações no meu celular. Meu Deus, eu quero essa foto. Meu Deus, como tu conseguiu isso? Eu tô chorando de novo. E foi incrível. Então, pra mim, hoje em dia, pra mim, o retiro, ele se resume a isso, a se doar, a servir, né? Tem uma música que diz que... diz assim: ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. E eu encontrei a minha. Minha vocação é servir e é expressar o sentimento das pessoas. E essa música diz também que eu serei o amor. Desse modo eu serei tudo. Então, para mim, retiro é amor, é aceitação, é tudo de bom. Então, quando eu passo daquele portão, eu consigo ter uma conexão tão forte aqui com todo mundo em volta, com os momentos, que eu esqueço tudo que eu deixei. Então, às vezes, quando eu vou deitar, eu fico imaginando: poxa, eu vou tal dia, já vai começar tudo de novo das minhas férias. Então, retiro de carnaval, alfa e ômega, para mim é uma válvula de escape. Eu acho que para muitas pessoas também.